eu acabei não fazendo um vídeo de análise sobre a final de Wimbledon entre Alcaraz e Sinner, mas para compensar isso, eu farei um debate que vai deixar muita gente aí de cabelo em pé, que é o seguinte: eu tenho uma tese que é: Sinner e Alcaraz, eles podem lutar para alcançar pelo menos parte dos feitos do Big Three. E não só Sinner e Alcaraz, é uma tendência dos grandes tenistas dessa geração e das próximas gerações de alcançarem números, se não iguais, mas que sejam bem semelhantes, que se aproximem de Federer, Nadal e Djokovic. Essa reflexão minha, ela parte de uma reflexão do Gil Gross, um youtuber americano que fala sobre tênis, obviamente, em que ele diz o seguinte: por que nunca antes na história um tenista havia vencido 20 Grand Slams e, de repente, na mesma geração, 3 tenistas o venceram? E haviam, dentre esses tenistas que não venceram, tenistas que eram tão bons e tão dominantes para sua época quanto foram os Big Three, mas para eles não havia condições de alcançarem os mesmos feitos, e os parâmetros eram outros. O Gil Gross, ele argumenta o seguinte: por que o Big Three pôde ganhar e os tenistas, as lendas do passado, não? Sendo que eles eram tão bons quanto. Porque, a questão da padronização das quadras e da padronização do estilo de jogo que permitiu que se jogasse mais ou menos da mesma maneira em todas as superfícies. A padronização do estilo de jogo, né, do jogo para o fundo da quadra, que também é decorrente do aumento do ganho físico do esporte e também da tecnologia, das cordas, da tecnologia das raquetes. Além disso, um outro motivo importante é o aumento abrupto da longevidade, que mais do que dobrou a vida útil dos tenistas, que antes ali, aos 27, 28 anos, já estavam encerrando a carreira. Hoje, 27, 28 anos, o tenista está no meio da carreira. Basta ver que os 3 Big Three ganharam Grand Slams com 36, 37 anos. Ou seja, esticaram mais de 10 anos em relação à maioria dos outros grandes tenistas, né? Ou pelo menos 8, 9 anos, né? Enfim, então, essas condições, elas também estão postas para Alcaraz e Sinner e também estarão postas para os próximos grandes tenistas que vierem. A padronização das quadras vai se manter, a padronização do estilo de jogo vai se manter, vai dar para continuar jogando de maneira muito semelhante em todos os pisos, né? Antes, o estilo de jogo impactava muito mais na maneira... A quadra impactava muito mais na maneira como você tinha que jogar do que hoje. Não à toa, a final de Wimbledon e Roland Garros se repetiram esse ano, com Alcaraz e Sinner jogando mais ou menos de forma parecida com um ou outro ajuste, né? Não como no passado, que jogar Roland Garros e Wimbledon eram 2 universos completamente diferentes. E por fim, né, um outro argumento que eu esqueci de falar é que antes, mas esse é um argumento importante, mas menor no momento, que o Australian Open valia menos do que ele vale hoje, os grandes tenistas não iam jogar, e mais do que isso, né, os Grand Slams, eles já eram os torneios mais importantes do circuito, mas eles não tinham o peso absoluto que eles têm hoje. Eles não eram, por exemplo, os torneios que pagavam premiações mais altas. Às vezes os tenistas deixavam de jogar Roland Garros, né, por exemplo, para jogar um circuito nos Estados Unidos. O Borg, aconteceu isso com o Borg, um dos maiores campeões de Roland Garros, um circuito nos Estados Unidos chamado WTT, que pagava mais do que pagava Roland Garros. Enfim. E também, o argumento é o seguinte: nos números frios, Sinner e Alcaraz têm números parecidos com que os Big Three tinham em idades correspondentes. Ou seja, esse meu argumento de que essa tendência que Alcaraz e Sinner ganhem muitos e muitos Grand Slams, que se não igualarem o Big Three, pelo menos eles terão condições de se aproximarem,
ela é uma tendência real. Ela é uma hipótese, mas amparada pelos números. Porque Alcaraz e Sinner, eles herdarão essas condições de jogo, eles poderão continuar jogando da mesma forma em todos os pisos, eles contarão com a vantagem de todo mundo jogar da mesma forma. Então o que vale não é tanto a tática, mas o nível. Porque antes, o nível era só um dos fatores para se ganhar um jogo no tênis. O estilo de jogo tático também contava. Um tenista, ele não tinha o mesmo nível no saibro e na grama e na quadra rápida, porque elas eram muito diferentes. Hoje, elas estão cada vez mais semelhantes, cada vez mais lentas. Achatou-se a distância. Antes, por exemplo, um tenista, ele tinha que jogar Roland Garros do fundo da quadra, se defendendo bem, com muito spin, chegar para jogar o Wimbledon e jogar no saque e voleio. Ou então, ele, se não tinha essas condições adaptativas, quase nenhum tinha, só o Borg teve, né, condições tão radicais de mudar o estilo de jogo de um mês para o outro, os tenistas simplesmente não conseguiam performar da mesma forma nas duas quadras e nem podiam fazer isso, porque se ele tivesse um jogo genérico, como é o jogo de hoje, ele não ganhava em nenhuma quadra. Então, para jogar no saibro, você precisava se especializar no saibro, para jogar na grama, você precisava ser especialista em quadras rápidas, né? Enfim, mas o Sinner e o Alcaraz, eles herdarão todas essas condições. Eles poderão jogar da mesma forma, de forma muito semelhante, em todos os pisos. Então, por exemplo, eu gosto muito de citar o caso do Bruguera e do Ivanisevic, dois tenistas que tinham o mesmo nível, dois tenistas muito lendários, campeões de Grand Slam, um foi número 3, o outro foi número 2 do mundo. O Bruguera, tenista de fundo de quadra, bolas altas, toque, defesa, contra-ataque. Ivanisevic, jogador de saque e voleio. Eles jogaram 11 vezes. 6 vitórias para o Ivanisevic, 5 para o Bruguera. Tenistas do mesmo patamar. O que aconteceu? Todas as vitórias do Bruguera aconteceram no saibro e todas as vitórias do Ivanisevic sobre o Bruguera aconteceram em quadras muito rápidas. Ou seja, não era só uma questão de nível, era uma questão de estilo de jogo. Hoje não. Hoje, como todo mundo joga de forma muito parecida, do fundo da quadra, de forma agressiva, né, com pequenas variações dentro disso, né, não há aquelas grandes variações de estilo de jogo, no passado era muito maior. Então, o que importa é o nível do tenista. O Alcaraz, ele tende a ganhar do Rublev no saibro, na grama, na quadra dura. Mesma coisa o Sinner. Tende a ganhar do Zverev, tende a ganhar dos outros tenistas que jogam de fundo de quadra em quase todos os pisos, porque o que importa é o nível. Não há mais essa variedade tática. Mas enfim, indo à questão. Eu vou, para provar que é uma tendência, eu vou mostrar os números do Sinner e do Alcaraz, comparando eles com os Big Three. Saca só. Aos 24 anos recém-completados, que é a idade que o Sinner vai ter daqui a um mês, portanto não vai mudar muito o que ele vai ganhar, porque não vai ter nenhum Grand Slam até lá, né? Na verdade, vai ter só o Master 1000 de Toronto. Ó, com 24 anos recém-completados, o currículo do Sinner e do Alcaraz, que tem 22 anos, mas já pode ser comparado com os Big Three aos 24, são currículos razoavelmente semelhantes. Então vamos lá, ó. Eu vou ter como parâmetro quantidade de títulos de Grand Slam, quantidade de títulos de Master 1000, Finals, e se o tenista era ou não o número 1 do mundo, já havia sido, e se o tenista já havia chegado à final de todos os Grand Slams. O melhor, aos 24 anos, Rafael Nadal. 7 Grand Slams, 18 Master 1000, 1 ouro olímpico, nenhum Finals. Desses 7 Slams, 5 Roland Garros, 1 Wimbledon, 1 Australia Open. Havia feito finais em todos os Grand Slams? Não. Não havia feito final no US Open ainda. Faria num futuro próximo. Ranking máximo dele, número 1 do mundo, 56 semanas como número 1 do mundo. Em seguida, o melhor com essa idade, Federer. Em 2005, né, ele tinha 5 títulos de Grand Slam, quando ele completou 24 anos, 7 Master 1000, 2 Finals. Desses 5 Slams, 3 eram Wimbledon, 1 Australian Open e 1 US Open. Havia feito final de todos os Slams? Não, não havia feito final de Roland Garros ainda. Ranking máximo, número 1 do mundo, ele já tinha 79 semanas como número 1 do mundo. Em seguida, o Alcaraz, com 22 anos, já tem um currículo parecido com a rapaziada. Ó.
5 títulos de Grand Slam e 7 de Master 1000. Os slams dele, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 1 US Open. Final em todos os slams? Não fez final no Australian Open. 36 semanas como número 1 do mundo. Jannik Sinner, né? 4 Grand Slams, 4 Master 1000, 1 Finals. Desses 4 slams, 2 Australian Open, 1 US Open, 1 Wimbledon. Fez final em todos os Grand Slams? Sim, o único a ter feito isso dentre os 5 aqui da nossa comparação, porque ele também fez final de Roland Garros. 62 semanas como número 1 do mundo é o que ele vai ter quando completar 24 anos. Djokovic é quem tem o currículo com 24 anos mais modesto, apesar de hoje ter o currículo mais recheado. 2 Grand Slams, 2 Australian Open, 9 Master 1000 e 1 título de Finals. Melhor ranking dele havia sido o número 2 do mundo. Chegaria em número 1 com 24 anos e alguns meses. Final em todos os slams? Não havia feito final nem Roland Garros, nem Wimbledon. Ele tinha 2 títulos no Australian Open, 2 vices no US Open. Então, basicamente, né? Você vê, os currículos muito parecidos, uma pequena dissonância aí nos Master 1000, né? Que o Sinner tem um pouco menos do que os outros, mas porque os Master 1000 nessa geração vão perder um pouco, estão perdendo um pouco de importância, pelo menos em quantidade, porque eles agora são de 2 semanas. Então os tenistas tendem a jogar menos e dar menos valor para os Master 1000. Os Grand Slams vão ser cada vez mais o centro do circuito. E, por fim, eu acho que em termos de técnica, em termos de nível, o Sinner e o Alcaraz, eles têm um nível parecido com o que o Big Three alcançou no auge, principalmente o Sinner, e o Alcaraz, que ainda não está no seu auge, mas já tem picos de desempenho muito altos, né? Mais ou menos como era o Nadal, de uma outra forma, né? Até essa idade, né? Ele tinha picos muito grandes no saibro e nas outras quadras ele ainda estava se encontrando. O Djokovic, com 24 anos, ainda estava em pleno, começando aquela grande arrancada dele. Mas enfim, a minha tese eu vou desenvolver mais em outros vídeos, esse aqui é um vídeo um pouco mais curto, é que se não forem Sinner e Alcaraz, outros grandes tenistas que virão a partir daqui poderão vencer muitos Grand Slams, porque Sinner e Alcaraz ainda tem 12, 13, 14 anos de possibilidade de jogar em alto nível. Continuarão sendo melhor do que os outros, podem surgir outros para competir, quem sabe até o próprio João, né? O Messi, sei lá, um monte de gente, mas todos esses terão carreira até 36, 37, se eles quiserem, né? Então, eles serão melhores que os outros dentro do estilo deles, eles dominarão o circuito, como dominaram Lendl, Borg, Connors, Sampras e o Big Three, porque sempre haverá tenistas dominantes, e eles herdarão as condições que permitem muitas conquistas. Padronização das quadras, padronização do estilo de jogo, organização em torno dos grandes lãs e aumento da longevidade. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e comentem aí. Vocês acham que Sinner e Alcaraz vão alcançar o Big Three? E se não for Sinner e Alcaraz, vocês acham que devem haver tenistas que farão isso? Valeu!